primeiro ano, e agora a gente vai voltar a essa matéria. Eu gostaria de voltar nessa matéria na parte que gera mais discussão e polêmica, para a gente começar a falar de embriologia geral, tá? Tanto a embriologia que ocorre nos animais, de uma forma geral, quanto em se tratando da embriologia, como é que nós temos aqui os ovos, por exemplo? Quais são os ovos? Que a gente fala sempre em ovos, né? Quem são os ovos, principais tipos de ovos? O que nós entendemos por ovos oligolestos, ovos heterolestos, ovos megalestos e ovos centrolestos, tá? Quais são os tipos de ovos que nós temos ao longo aí da escala? Então, nós vamos dizer na escala zoológica. Além disso, um destaque que a gente sempre gosta de dar e falar um pouquinho, né? A gente começa falando normalmente sobre essa situação, é a questão humana, a embriologia humana. Só para a gente contextualizar aqui, na área que a gente vai entrar, o que representa cada etapa daquilo que a gente vai falar. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa tela, e eu mandei esse material para vocês também, é um material muito bom, tá? É de livro didático, eu acho, para mim, o melhor livro didático, na minha opinião, que nós temos hoje no Brasil, que é a Mabs e Marto, tá? Eu mandei essa parte de embriologia dele, que é uma parte bastante completa, inclusive ela é mais completa do que o material do SAS nessa parte, tá? Então, é legal que, quando você começa a falar sobre embriogênese, muitos assuntos aqui nos surgem à mente. Primeiro, como é que funciona o anticoncepcional? Que a gente vai estudar isso também ao longo do ano. Embora que hoje o destaque mais é sobre embriologia. Como é que funciona a pílula do dia seguinte, tá? A pílula do dia seguinte, Zé, como é que ela funciona com relação à questão da anidação? Quando, de fato, ocorre o início da gestação? Eu acho esse desenho aí, eu não sei se está dando para vocês verem aí, legal aí, tá? Eu acho esse desenho aqui bastante interessante. Por quê? Porque ele mostra todas as etapas aqui do desenvolvimento embrionário já na tuba uterina. Então, tem muitos detalhes aqui que são legais, porque no caso dos mamíferos, as fêmeas, elas depositam na metade do ciclo menstrual, ela deposita um ovócito aqui, ó, tá? Na tuba uterina. Então o que vai acontecer? Então, aqui você tem o ovário, nesse ovário aqui você tem os folículos aqui dentro, que estão amadurecendo, tá? E nesses folículos aqui, ó, tem algo bastante legal e bastante interessante no processo de ovulação. O que vai acontecer? Então, exatamente, por exemplo, no caso da mulher, um mês desce de uma tuba uterina, e outro mês desce de outra tuba. O mês que eu digo aqui são 28 dias, são 4 semanas, tá? Que normalmente acontece o processo de ovulação. Então, no segundo mês, uma descansa e a outra entra em ação, ela vai alternando ao longo da vida útil da mulher, tá? Então, aqui você tem o processo da ovulação. O que é essa ovulação? É a liberação, a partir do folículo, de um ovócito. Então ele chama óvulo. Na verdade, o óvulo é um nome popular que a gente chama, mas na verdade ele só é óvulo se ele for penetrado por um espermatozoide, tá? Se ele não for penetrado por um espermatozoide, ele não é considerado óvulo. Zé, então não é. Não. Só se ele for penetrado por um espermatozoide, tá? Antes disso, ele é apenas um ovócito. Ovócito 2. Então, toda a metade do ciclo, 14 dias após o sangramento menstrual, a mulher ela vai entrar nesse período aqui de ovulação. O que significa isso? Significa que ela liberou aqui um ovócito, e esse ovócito que ela está liberando na tuba uterina, ele tem um período vital dele em torno de 72 horas, para você ter uma noção, tá? E o espermatozoide do homem dentro da mulher, no caso da ejaculação, ele vai acender aqui, ó, nesse canal aqui no fundo da vagina, ó, ele tem acesso ao útero. Por isso que ele sai com pressão, porque qual que é o objetivo dele? É acender a tuba uterina, tá? Acender a tuba uterina para ele chegar até o óvulo. E aqui acontece um detalhe bastante legal. O que acontece? Olha só, o espermatozoide, ele recebe, que a gente vai ver isso no sistema reprodutor masculino, que essa parte vocês ainda não estudaram, tá?
ele recebe da próstata e das glândulas de Cooper o líquido nutritivo, que a gente chama de líquido seminal. Para que serve esse líquido? Esse líquido ele serve para manter o espermatozoide vivo dentro da mulher por 48 horas. Até 48 horas. Então, Zé, deixa eu entender aqui. 48 com 72 são em torno de 60 horas. Né? Aliás, 48 com 72 são 120. 120 horas são 5 dias. Aí quer dizer que os gametas eles sobrevivem dentro da mulher até por 5 dias, nessa colocação aí. Então, o que acontece? Quando a gente chama de período fértil da mulher, você pega, então, 5 dias antes da ovulação e 5 dias depois da ovulação, que é metade do ciclo menstrual, que ela teria que ter a supressão, tá, de relação sexual nesse período, que é o período mais fértil dela. Por quê? Porque antes disso, o espermatozoide ele pode ter uma sobrevida aqui de 3 dias e o óvulo uma sobrevida de 2 dias. Ah, Zé, então ela pode ter relação mesmo antes dela ovular, depois que ela ovula pode ter espermatozoide aqui na tuba que pode fecundar ainda. Pode. Então esse método é o método da tabelinha, né? Que a mulher deve ter relação sexual nesses 10 dias. Só que claro que esse método é totalmente furado, né? Óbvio. Porque a questão da ovulação da mulher, ela é muito pautada no aspecto psicológico, né? Ah, então não vai garantir os 48 horas de um e 72 horas de outro, não, tá? Porque a mulher, por exemplo, se ela conhece, eu vou à praia. Ah, se ela vai à praia, ela fala, será que falta 15 dias para ela menstruar? Mas se ela ficar preocupada, a menstruação dela, um fator emocional, pode descer também, pode antecipar. Ela entra na água na praia, ela menstrua. Então, tem um aspecto emocional. Então, não dá para a mulher confiar, obviamente, na questão da tabelinha, né? E também tem a questão do DST, etc. Tal. Mas aqui, o que interessa para a gente? Olha só, aqui eu tenho, então, um ovócito, e aqui houve ejaculação, e você vai ver que aqui, ó, você tem uma série de espermatozoides chegando até o ovócito, tá? Ah, Zé, deixa eu entender. Cada espermatozoide desse aqui, ó, ele chegou no ovócito, o que vai acontecer? Um deles apenas vai ser o vencedor e vai penetrar. Até pouco tempo atrás, o pessoal achava que a cauda ficava do lado de fora e penetrava só essa região que era o acrossomo, que representa a cabeça do espermatozoide, tá? Que penetrava no ovócito da mulher. Na verdade, hoje a gente sabe que isso não é verdade. Penetra o acrossomo e penetra a cauda também e o pescoço do espermatozoide. Só que aí tem uma situação que a gente fala sempre com vocês com relação ao Enem. Quando ele penetra no acrossomo, você tem, então, o pronúcleo masculino. Nesse pronúcleo masculino, você tem ali os 23 cromossomos do pai, tá? E dentro da mulher aqui, ó, no núcleo do ovócito, você tem também o pronúcleo feminino com os 23 cromossomos da mulher, sendo 22 autossômico e um cromossomo sexual, né? X, e do homem o cromossomo Y. Sexual, 22 autossômico. Aí o que acontece, Zé? Quando ele penetra nessa zona pelúcida aqui, ó, você vai ter o processo que nós chamamos de fecundação. Então, deixa eu entender. Ele penetrou, aí começa o processo de entrada. Antes da fecundação, começa a entrada. Ele deixa de ser chamado de ovócito, e no momento que a cabeça do espermatozoide começa a entrar, nós chamamos ele de óvulo. Então só existe a transformação dele em óvulo caso o espermatozoide penetre. Sim. Então, se a mulher nunca teve um filho, então nunca ela teve essa penetração, tá? Aí, ó, outra coisa interessante que você vai ter aqui, ó. Aí aqui dentro, o pescoço do espermatozoide e a cauda, ele vai degenerar dentro do óvulo. Só que acontece que na região do pescoço do espermatozoide, você tem muitas mitocôndrias. São mitocôndrias que mantêm a respiração celular do espermatozoide. Então, qual que é uma situação que o pessoal pergunta muito em Enem, que é muito comum em Enem?
Olha, essas mitocôndrias, elas serão degeneradas. Ah, Zé, elas serão degeneradas? Serão degeneradas. Ô Como, Zé, Zé? Oi, deixa eu pode te falar. perguntar um negócio. Tô tentando achar essa foto aí. Que página que tá? 212, Obrigada, Zé. tá? Olha só, aí nessa região da mitocôndria acontece um detalhe aqui interessante. Então, ó, as mitocôndrias na região do pescoço, melhor dizendo, todas as mitocôndrias presentes, elas vão ser degeneradas dentro do ovócito. Então, o que vai acontecer? O pai, ele não transmite nenhum DNA mitocondrial para o filho. Vocês não esqueçam disso, tá? Todo o DNA mitocondrial, ele vem do ovócito, que agora é o óvulo, foi fecundado, da mãe, tá? Então, todo o DNA, ele vem da mãe. Por isso que todas as questões do Enem, que ele pergunta com relação a essa questão do DNA materno, etc, tal, ele vem de quem? Do avô, da tia, seja lá o que for. Se for de origem materna, ele é proveniente do lado materno, nunca do lado paterno, porque no lado paterno, todas as mitocôndrias presentes no pescoço, nas proximidades da cabeça, que é o acrossomo, ela foi degenerada junto com a cauda. Então, não sobra DNA. O DNA mitocondrial que nós temos, que nós recebemos, todos eles são de origem materna e nunca paterna. Beleza. Mas ainda assim, ó, você tem aproximação aqui dos núcleos, ó. Aqui eu tenho, ó, o núcleo do espermatozoide e aqui eu tenho o núcleo do óvulo. Você está vendo aí, né? Eu tenho os dois núcleos. O que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter a fusão. Aí, Zé, mas o que acontece antes da fusão? Aí você tem um detalhe legal, presta atenção. Se a mulher, por exemplo, ela teve relação sexual no dia anterior e ficou em dúvida, tá? Com relação à gestação, pode ter engravidado, eu acho que eu estou no período, eu acho não. A mulher, ela sabe quando ela está no período fértil, né? Até porque ela aumenta, a temperatura do corpo sobe às vezes meio grau, tá? Ela tem ela libera uma secreção na vagina que parece com a consistência, parece clara de ovo. Então tem uma consistência igual você pega uma clara de ovo, você faz esse movimento no dedo aqui, parece uma cola. Ela aumenta essa secreção. Isso significa que ela está no período fértil. Então, se ela teve relação sem preservativo, ela tem que tomar cuidado nesses dias. Aí, o que ela faz? Aí tem mulheres que não tomam pílula anticoncepcional, que é uma doideira, né? E, e começa, então, a usar a pílula do dia seguinte. Só que tem um problema. No anticoncepcional, você tem uma dose já fixa, hormonal, que vai manter a mulher, por exemplo, a maior parte dos anticoncepcionais, você tem de 21 dias, de 24 e de 28, tá? Aquele de 24, 4 comprimidos são placebos, tá? Não tem função nenhuma, tanto que ele muda até de cor. É só para controlar a cartelinha. O de 21 dias é o mais convencional. Durante o período que a mulher está tomando o etinil estradiol, o anticoncepcional normal, o que está acontecendo com a mulher? Ela está tomando o etinil estradiol e nesse período a mulher, o corpo da mulher, ela tem a mesma carga hormonal de uma mulher que está em gestação. A ESA é. Então, se você pegar o nível hormonal dela, nos 21 dias que ela está tomando o anticoncepcional, é o mesmo de uma mulher gestante. É o mesmo nível de estrógeno e o mesmo nível de progesterona. Quer dizer que se a mulher ela toma anticoncepcional 21 dos 28 dias, o organismo dela entende que ela está grávida. Sim, por isso que ela não pode engravidar ela estando grávida, ela estando com os níveis hormonais. Por quê? Ela tomando a pílula, o anticoncepcional, não a pílula do dia seguinte, o que acontece aqui? Ó? A pílula ela é anovulatória, que a gente chama. Como ela é anovulatória, ela não permite a descida do ovócito. Então, quando a mulher toma anticoncepcional, ela não ovula isso. Aí ela fica com o ovócito aqui retido e, por causa do nível hormonal, ela não ovula. Então, como ela não ovula na metade, até na metade do mês,
Aí, quando ela termina de tomar, o 21º dia, que ela termina de tomar a cartela, aí passa uma semana, ela vai menstruar. Por quê? Nesse período de 7 dias, ela volta a ter a carga hormonal de uma pessoa não grávida, que é a carga hormonal normal. Aí, quando ela chega no 28º dia, como ela não mantém a carga hormonal, tá, de estrógeno e progesterona mais elevada, ocorre o que a gente chama de ruptura e descamação do endométrio. Aí ela vai liberar aquele fluxo menstrual que vai durar 4 a 5 dias, tá? Que é o período menstrual, que significa que ela não está grávida. Ah, então quer dizer que a mulher, tomando um anticoncepcional, ela fica 21 dias com a carga hormonal de uma gestante e 7 dias com a carga hormonal de uma não gestante para ela poder menstruar. Exatamente. Tanto que se a mulher ela emendar a cartela, ela parar e começar de novo, ela não menstrua, né? Por quê? Porque ela mantém a carga hormonal de uma gestante, tá? Agora, a pílula do dia seguinte é diferente. Porque hoje você tem os anticoncepcionais, e que eu falo assim, para você tomar hoje um anticoncepcional, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que buscar uma orientação médica específica e procurar sempre conversar com a médica que você quer uma dose bastante pequena desse anticoncepcional, tá? A Ô, menor Zé, possível. Porque hoje você tem... Oi, pode falar. e ovário policístico? Pois não. Vamos chegar lá. Então, um dos problemas que o pessoal tem hoje é o ovário policístico. O que, que é esse ovário policístico? Vocês estão vendo aqui, toda essa estrutura aqui, ó, é o ovário. Então, o que, que acontece? Muitas meninas hoje, isso aqui pode ser detectado a partir dos 15, 16 anos, tem que ser observado, ela apresenta uma série de cistos nessa região aqui do ovário. Ó. Por isso que a gente fala vários cistos ou policísticos. O que, que esse ovário policístico desencadeia? Ele desencadeia um problema, a princípio, que diz respeito à falta da menstruação regulada. Ou seja, ela pode menstruar, em vez dela menstruar a cada 28 dias, ela pode menstruar a cada 14 dias. Ou no mês, ela pode até retardar em alguns casos. Então, como é que você corrige isso? Porque se você não corrige na idade, por exemplo, 16, 17 anos, quando é jovem, e tem muitos que optam, né, às vezes, sei lá, questão familiar, não quer que vá, porque acha que, tem gente que acha assim, ah, minha filha, enfim, não pode ir no ginecologista, porque eles vão fazer exame de toque, alguma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí vai fazer quando precisa. Se for necessário, a médica vai conversar, ou o médico vai conversar, entende? Se a pessoa tem ovário policístico, ela tem que ir no ginecologista e tem que tratar. Por quê? Se ela está hoje com 17 anos, ela tem ovário policístico, ela não trata, até 27 anos, 10 anos, 11 anos depois, ela está estéril. Mas ela não vai conseguir engravidar. Ou vai ser muito difícil para ela engravidar, tá? Então, como é que você trata ovário policístico? Como é que você promove a restrição desses cistos ainda na fase jovem? Você usa um anticoncepcional. Então, outra coisa errada, outro conceito errado. A menina está tomando um anticoncepcional porque ela tem namorado, então ela está tendo relação com o namorado dela, ela está com medo de engravidar. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem pessoas que tomam um anticoncepcional porque tem ovário policístico, porque há essa necessidade. E o médico ele vai fazer o acompanhamento, tá? Vai fazer ultrassons para ver se está regredindo esse ovário policístico. De repente, tratamento de 3 anos, ou às vezes um pouco tempo mais, tá? Você tem a total restrição desse ovário policístico, tá? E você resolve o problema, você está curado. Agora, se não tratar quando é jovem, lá na frente vai ter problema. Aí Ô o pessoal Zé, fala assim, não, mas então, pode falar. esses cistos são de gordura? O que que é? Não, cisto, normalmente tem água dentro, né? É como se ele inchasse assim e tem água dentro. Ele acontece por uma questão genética, muitas vezes, você tem histórico familiar, tá? Eles não são cistos que têm propensão, na maioria das vezes, cistos cancerígenos ou algo do gênero, tá? Eles são cistos, cistos líquidos, tá? Que acontecem que, em alguns casos, eles interferem porque eles aparecem na parede do ovário da mulher. Assim como você tem outro problema aqui, que é a endometriose, que aparece aqui na parede do útero também, né? Ou pode aparecer no útero ou em outros locais do corpo da mulher,
que provoca infertilidade. Então, assim, hoje, o que se sabe é o seguinte, tem uma relação direta. Hoje em dia, você tem hoje, a menstruação, ela é bem mais precoce nas meninas. Por exemplo, hoje você tem meninas com 9, 10 anos menstruando, tá? Com 11 anos, né? Ela já tem a menarca, tem a primeira menstruação. Se a gente pegasse aqui o exemplo do início do século passado, lá nos anos 1900, etc., tal, mulher menstruava com 15 a 16 anos. Tinha mulher que chegava a menstruar com 18 anos, para vocês terem noção. Então, o que aconteceu nesse equilíbrio hormonal da mulher? Então, assim, uma das hipóteses é que as mulheres hoje, elas são mais prematuras no sentido de transição. Então, ela deixa de ser menina e passa a ser mulher muito mais rapidamente, tá? E, somando-se a isso, a utilização desses hormônios sintéticos aí, que, querendo ou não, você tem influência, você absorve esse hormônio muitas vezes na água. Ah, mas a água que eu tomo é tratada. Sim, mas ela é tratada de um local onde muitas vezes desce o esgoto também da cidade. E nessa água, você tem uma carga que vem da urina da mulher, por exemplo, de etilestradiol, que é o hormônio. E nós tomamos esses hormônios femininos. Então, isso aí afeta as meninas? Afetam também. Afeta todo o corpo feminino. Então, você tem aí várias possibilidades, tá, para o surgimento. Mas hoje é muito comum esse ovário policístico. Então, qual que é a preocupação dele? A preocupação é eu ter um tumor, um cisto que pode se tornar um tumor cancerígeno? Não, não tanto assim, tá? Isso aí é o menor monta. O problema dele é a infertilidade feminina, que pode ser desencadeada. Então, Zé, como é que tem que funcionar meu ciclo menstrual? De preferência de 28. Então, por exemplo, você menstrua, hoje é quinta, daqui 4 semanas você vai sangrar, menstruar novamente. De preferência como se fosse um relógio. O máximo, às vezes acontece, às vezes a pessoa demora 2 dias, 30 dias, está dentro do limite, tá? Nem mais acima, nem mais antes do que isso. O corpo da mulher tem que funcionar bonitinho. O que o anticoncepcional ele vai fazer? Ele vai restringir o cisto exatamente porque ele vai obrigar a mulher a trabalhar no ciclo contínuo. E hoje você não é mais que nem aquela antigamente, que você usava aqueles anticoncepcionais, né? Que acabava com a mulher inchava demais, porque o anticoncepcional, na verdade, quando ele é muito forte, ele aumenta a retenção de líquido no tecido e a mulher começa a inchar. Aí o pessoal fala assim, ela está engordando. Ela não está engordando, ela está inchando, literalmente, porque ela está passando 21 dias do mês tomando um hormônio muito forte que retém líquido e ela está com a condição hormonal de uma gestante, não com a condição normal de uma mulher que não toma anticoncepcional, tá entendendo? Então, assim, antigamente você tinha aqueles microvilar da vida, aquela coisa, era 3 vezes a carga hormonal que você tem hoje. Então, hoje, os anticoncepcionais são muito mais eficientes, mais efetivos, só que não pode ser aqueles baratinhos, viu? Aqueles baratinhos, você pode ver que a concentração hormonal dele é muito... Ah, Zé, tem um que eu pego na prefeitura, não sei o quê, fulano lá, pega na prefeitura, que é dado. Esse aí é aquele que custa R$5. Bom, para a pessoa que não tem outra condição, ela vai ter que tomar, porque ela não pode ficar criando também, assim, sistematicamente, né? Tem que ter um controle de natalidade. A mulher é casada, vai ficar... Mas, enfim, aí você tem aqueles que são bem fraquinhos, tem um que chama Tantim, que é extremamente fraco, tem os Mercilons da vida, tem Diane, tem vários que são bem fracos. O fato dele ser fraco, estou dizendo, tem baixa dosagem hormonal. Isso não significa que ele não tem a mesma ação contraceptiva, tá? Vai ter exatamente a mesma ação contraceptiva. Mas qual que é a vantagem? Ah, desvantagem primeiro. Ah, ele é mais caro, custa R$40. Mas só que você está recebendo hormônio em menor concentração, o risco de tromboembolia é muito menor, tá? E você não vai inchar. Então isso é uma vantagem, então que você tem que levar em consideração. E você vai corrigir, por exemplo, um ovário policístico da mesma forma, a critério médico, tá? A critério médico. Outra coisa, quando a mulher troca o anticoncepcional, ela tem que evitar, tá? Mesmo tomando um novo, a nova marca, ela tem que evitar usar a camisinha durante 2 meses, para ela ter a segurança de que o organismo dela já está identificando o novo anticoncepcional. Ela não pode trocar de marca e já falar, achar que ela está coberta, ela está tomando todo dia, bonitinha, ela pode engravidar nessa situação, tá? Porque o organismo dela tem que adaptar-se àquela nova
aquela nova dosagem que ela está tomando do anticoncepcional. Agora, Zé, e a questão da pílula do dia seguinte? Como é que ela funciona? Vamos voltar aqui. Então, o anticoncepcional não é abortivo. Não tem como você falar assim, o anticoncepcional ele é abortivo, então, Zé. Não, ele não tem nada de abortivo. Ele impede o que nós chamamos de ovulação. Ponto. Outra coisa, falando aqui na embriogênese. Esse assunto aqui, ele é muito extenso e a gente tem que tratar ele com muito carinho, porque é um dos assuntos que caem bastante, tá? Na forma geral. E tem um outro detalhe aqui também, que é interessante. Além dessa questão aqui da pílula do dia seguinte, etc, tal, tá? Se você não tem a ovulação, e esse óvulo que não está descendo, hein? O óvulo não está descendo, o ovócito não está descendo. O que pode acontecer com o passar dos anos na mulher? Pode acontecer um problema, tá? Qual que é o problema? A mulher, ela fica muitos anos sem ovular, aí você fala assim, Zé, a mulher fala assim, Zé, eu tomo anticoncepcional 10 anos que eu estou tomando anticoncepcional. Ela vai falar para o médico dela assim, agora eu quero engravidar. Agora eu vou parar de tomar anticoncepcional, vou engravidar. Aí pode acontecer aqueles casos que vocês já cansaram de ver. Pode acontecer, ou, na maioria das vezes, acontece mesmo. Quando a mulher para de tomar anticoncepcional, tem alguns casos que demora até 6 meses para ela voltar a ovular, normalmente, sistematicamente, tá? Ou ela pode ovular de imediato, aí já no próximo mês ela está ovulando. Só que quando ela volta a ovular, como ela ficou muito tempo sem esse processo de ovulação, ela pode ter o que nós chamamos de superovulação. Então ela ficou muito tempo sem ovular. Então nessa superovulação, pode descer 2 ovócitos de uma vez, 3, 4, tá? Só que sempre aí nesse caso, como você tem ovócitos diferentes a serem fecundados, você vai ter gêmeos fraternos, tá? Nesse caso, então, o período que você toma anticoncepcional, quando você para engravidar, você aumenta o risco de ter gêmeos fraternos, tá? Não gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos, depois a gente vai entender que o processo aqui, a obtenção dele é a partir de um único ovo. Então, você tem, então, uma segmentação, você tem a clonagem de 2 indivíduos idênticos com o mesmo DNA, tá? E agora essa questão aqui, então parou de tomar anticoncepcional. Tem mulher que não toma, tem mulher que gosta de adrenalina, né? Aí o que acontece? Ela tem uma relação sexual que ela fica em dúvida se ela engravidou ou não, ela vai tomar a pílula do dia seguinte. E aí, a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, ela tem uma série de restrições no que diz respeito à concentração hormonal. Porque tem mulher que, além de tomar, às vezes toma tudo atrapalhado, o anticoncepcional tem que tomar todo dia no mesmo horário. Começa por aí. Eu tomo todo dia, 9 horas da noite. Então, todo dia, deixa para tomar antes de dormir, né? Todo dia, 9 horas, você toma. E se eu esqueci um dia, no outro dia você toma 2. Se eu esqueci 2 dias, não, aí você já desregulou. Então, você tem que se precaver, porque você pode engravidar naquele mês, tá? Porque aí a dose hormonal, ela deu uma oscilada. Aí, beleza. Ô Zé, e a mulher que toma a pílula no dia seguinte? Ela vai tomar uma dose hormonal de uma vez, muito forte. E aí, Zé? E aí é o seguinte, se ela tomou uma vez ou outra, não tem tanto problema. Mas se ela está tomando aquilo 3 vezes por mês, está tomando pílula no dia seguinte, o risco dela de ter uma tromboembolia futura é muito grande, tá? A dose hormonal é muito grande. E pior, aí é falta de conhecimento mesmo nesse quesito. A mulher, às vezes, toma anticoncepcional, mas como ela não toma anticoncepcional seguido, às vezes falha, aí ela fica com medo de engravidar, ela vai e toma a pílula do dia seguinte, além da carga que ela já tem do anticoncepcional. O que a pílula do dia seguinte ela faz? Então, aqui ela pode trabalhar em 2 aspectos. Ela pode impedir aqui, a fusão do núcleo masculino ou do núcleo feminino. Se ela impedir a fusão, então ela atuou aqui antes da fecundação, tá? Porque a fecundação, para você formar o zigoto, você tem que ter, então, a fusão dos 2 núcleos, N com N, 2N, aí você tem 23 com 23, 46 cromossomos, tá? Zé, beleza, N com N, 2N, 46 cromossomos. Isso. Só que, se a mulher ela tem até 3 dias para tomar a pílula, ou tem até 1 dia e meio, melhor dizendo,
na verdade, para tomar a pílula no dia seguinte. Então, aqui é o seguinte, o ideal é até 12 horas para ela tomar primeiro, quando tem duas, né? Normalmente é parcelado em duas. Então, é o seguinte, pode acontecer aqui, ó, a fecundação. Aí você fala assim, mas se já aconteceu a fecundação e ela tomou a pílula no dia seguinte, aí você vai perguntar para mim assim, isso não é aborto? Aí eu vou falar para você assim, aí a questão depende da concepção, tá? Da perspectiva da biologia, biologicamente falando, a vida começa na fecundação. Então, se houve fusão do núcleo positivo, do núcleo masculino com o núcleo feminino, você tem ali a fecundação. Começou a vida a partir da célula ovo. E a célula ovo, ela vai ser formada aqui, ó, na tuba uterina. Agora, a medicina, ela não entende que a vida, ela começa na fecundação, no caso humano, por exemplo. Ela entende que vai ocorrer aqui o processo que nós chamamos de nidação após 144 horas, ou seja, 6 dias após a fecundação. Então, a medicina, por exemplo, ela entende que a vida começa, ou a gestação, aí sim, biologicamente, e a medicina entende da mesma forma, que a gestação começa 6 dias depois. Como ela começa 6 dias depois, aí ela começa a entrar aqui, ó, no endométrio uterino, onde você tem a fixação do embrião na parede do endométrio. Ah, Zé, aconteceu a fixação do embrião na parede do endométrio? Sim. Aí começa a formar aqui, ó, o que nós chamamos aqui, ó, de placenta. Então aí começou a gestação, começou. Então, assim, para a medicina, não tem nada de legal nisso. Se você tomar a pílula do dia seguinte, você vai descartar o embrião, mas você não vai ter o início da gestação, que é a nidação. Para o pessoal da ala da biologia apenas, muitos entendem que isso aqui é abortivo, porque você vai ter aqui, ó, a restrição do embrião. Então, se você estiver matando o embrião, você está realizando o processo que nós chamamos, tá, de aborto, segundo alguns entendem. Os médicos não entendem assim. Tanto é verdade que algumas mulheres colocam o DIU. O que é o DIU? Dispositivo intrauterino. A mulher, ela coloca o DIU no início do processo menstrual. É um dispositivo que tem a forma de um Y, que fica aqui no fundo, ó. Hoje em dia, você não usa mais aquele DIU antigo, de cobre, etc. tal. Mas o princípio do DIU é o mesmo. O DIU, para esses que defendem que a vida começa na fecundação, ele é abortivo, tá? Para aqueles que defendem que a vida começa na nidação, ele não é abortivo. Então, como a comunidade médica não entende que ele seja abortivo, então é perfeitamente plausível e utilizável, tá? Sem ser ilegal. Mas o que o DIU ele faz? Ó, o DIU ele altera o pH do endométrio, que é a parede do útero interno, e ao alterar o pH do endométrio, o embrião aqui, 6 dias depois, ele não consegue fixar na parede do endométrio. Além dele não conseguir fixar na parede do endométrio por causa da alteração de pH, ele muitas vezes ele reconhece o embrião como um corpo estranho. Aí o próprio sistema imunitário da mulher começa a atacar o embrião como se ele fosse um antígeno. Aí ele acaba aqui erradicando o embrião. Zé, ele vai erradicar o embrião? Vai. Ele vai erradicar o embrião, vai matar o embrião. Então, assim, a medicina entende que o DIU não é abortivo. Alguns entendem que ele é abortivo porque a vida começa na fecundação e ele está atuando sobre o embrião. Com relação a essa questão, aí fica cada um, a interpretação de cada um, não está em nós, né? Aí vai dar cada um da forma de pensar. Eu só tenho a obrigação de mostrar para vocês por que no Código Penal não é considerado abortivo, porque eles seguem o aspecto da medicina. Oi, pode falar. Por que algumas pessoas falam, então, que o DIU tem uma inibição física? Tipo, ele não é. Como é que eu explico? Ele inibe fisicamente mesmo o. Durante muito tempo, quando usava aquele DIU de cobre, hoje você usa os DIUs mais atuais, que são polipropileno.
O DIU de cobre, eles falavam que havia uma barreira física, porque supostamente ele impedia a subida do espermatozoide. Eles alegavam isso. Então, ele não permitia que o espermatozoide subisse aqui a tuba uterina, entende? Então, se ele não permitia que o espermatozoide subisse a tuba uterina, então não haveria fecundação. Então, essa era a barreira estabelecida Então ele pelo não DIU. tinha hormônio. Então, não tinha hormônio. Hoje já tem um DIU hormonal, já é outra coisa, né? Então, ele impedia essa subida. Só que já desde aquela época, esse é o DIU antigo, esse argumento ele caiu por terra. Aí foi provado que, na verdade, ele não era uma barreira física, até porque, em alguns casos, muitas mulheres engravidavam com o DIU, né? Usando o DIU. Embora pouco provável, mas isso acontecia. Agora, hoje você tem, então, essa questão do DIU, tá? De polipropileno. Hoje já é confirmado, hoje nem usa mais esse de cobre, só se a mulher tiver já esse DIU antigo ainda, né? Mas normalmente eles pedem para trocar por causa de uma rejeição que pode haver no endométrio, etc. Tal. Então, assim, você fala assim, Zé, você é a favor da pílula do dia seguinte? Bom, o que eu diria para você é o seguinte: não estou entrando aqui no mérito de questão de aborto ou não aborto, isso aí cada um tem o seu pensamento, não vou entrar nesse mérito. Eu só vou dizer o seguinte, que a questão da pílula do dia seguinte tem que pensar para utilizar, muitas vezes, no sentido da carga hormonal que a pessoa está sendo submetida. É uma questão de saúde, né? Ah, mas aí, Zé, mas eu não quero ter filho, não sei o quê. Aí é outra história, aí cada um tem o seu. Eu estou dizendo assim: se você não quer ter filho, se você insiste em fazer sexo sem usar preservativo, que, me desculpe a franqueza, é uma burrice tremenda, porque anticoncepcional, ele não impede de você pegar DST, de pegar uma AIDS, uma sífilis, ou etc. Tal. É de uma burrice, de uma estupidez sem fim. Ah, mas eu confio no meu namorado. Ah, tá, vai nessa, vai nessa. Você confia, tá? Parabéns para você. Você confia, ou se o namorado confia na namorada dele. Muito bonitinho isso, tá? Muito angelical isso, mas é de uma estupidez sem fim. As pessoas são obrigadas a cuidar de si mesmo, cuidar de sua saúde. Então, independente se ela usa ou não anticoncepcional, o preservativo ele tem que ser utilizado. Ele é fundamental, tá? Ai, Zé, mas eu gosto de adrenalina. Você gosta de adrenalina? Você é doido da cabeça, entende? Ah, mas é melhor, não sei o que, é melhor. Então tá, continua no melhor, continua tomando. Nós já tivemos casos assim na medicina da Unifenas mesmo, foi um caso há uns 6 anos atrás, a menina morreu de tromboembolia, no 6º ano, num plantão, faleceu, teve uma tromboembolia na cabeça, a menina estava terminando o curso, tá? E morreu. Aí foi ver, tinha o tipo de anticoncepcional que ela tomava, envolve essas questões aí de carga hormonal. Então você tem que cuidar da sua saúde. Não é deixar para os outros se preocupar, não. Você tem que ser racional nisso. Ah, mas eu estou tomando anticoncepcional. O que é melhor, tomar anticoncepcional ou tomar pílula do dia seguinte? Tomar anticoncepcional, é claro. Porque aí você está se precavendo, tá, de não ovular. Se não vai ovular, não tem riscos. A chance da pessoa engravidar tomando anticoncepcional é 0,01%. Ou seja, 99,9% é dela não engravidar. Nossa, Zé, então é um anticoncepcional. Ah, mas assim, eu tenho, né? Tem os riscos? Tem os riscos, já falei para vocês. Tem mais risco tomar anticoncepcional do que tomar a vacina da AstraZeneca em relação à tromboembolia, tá? Mas tem os riscos. Mas assim, mas eu quero, né? Eu quero fazer um. Hoje as pessoas fazem planejamento familiar. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Não existe aquela história assim, né? Eu vou criar igual um rato, por exemplo. Vou ter 10 filhos. Ninguém tem essa mentalidade mais. Então, vai chegar um momento na sua vida, você está casado, alguma coisa, vai ter que ter um planejamento nesse sentido, tá? Até porque, tomar muito cuidado, que as mulheres, ela vai ter muito problema aqui, ó, nessa região do endométrio, tá? Aqui sim, você vai ter cistos aqui que vai dar muito problema, tendência a câncer, HPV aqui provocando alguns cistos, etc. E acontece um fator também, já aproveitando aqui no início, o zigoto. O zigoto ele pode desenvolver todas as fases embrionárias, ainda aqui na tuba uterina, e nesse caso, você não tem a movimentação, deslocamento aqui das células que são os blastômeros. Ele fica parado. A mulher tem uma deficiência aqui para deslocar.
Essa gravidez é uma gravidez que começa na tuba uterina, porque dá os 144 dias, ela não consegue chegar aqui, ó, ele não consegue deslocar aqui por quimiotactismo, como ele não chega, não ocorre a anidação no local que tinha que acontecer. Então ele começa a desenvolver aqui, ó. E essa gravidez é a gravidez fora do útero, que a gente chama de gravidez ectópica, ou gravidez fora do útero. Nossa, Zé, credo, gravidez ectópica, tem isso? Tem. E na maioria das vezes, você só descobre quando a gravidez está mais avançada, tá? Aí você descobre que está sendo gerado aqui na tuba, ó. Aí o que tem que fazer? Tem que paralisar a gestação, porque isso que vai estourar tudo, né? Vai crescendo, vai estourar a tuba uterina da mulher, nem o embrião vai sobreviver, o posterior feto, e nem a mulher vai perder a tuba uterina também. Então, vai ter que tirar, pode ter uma hemorragia interna se não tirar, vai ter que paralisar. Quando descobre bem no início da gestação, ainda há possibilidades dela tomar medicações para que consiga a locomoção, tá? Para a parede do endométrio. Então, vamos lá. Embriologicamente falando agora. Você tem o zigoto. O que acontece com esse zigoto? O zigoto aqui humano, ele é um ovo que tem pouco vitelo. Ô Zé, então se ele é um ovo que tem pouco vitelo, a gente vai falar muito sobre isso nas aulas de embriologia, é um ovo que a gente chama de isolécito, alécito, tá? Ou oligolécito, que é o nome mais comum que a gente vai ter, oligolécito. Ah, oligolécito, eu tenho pouco material nutritivo no ovo, né? Sim. Se você tem pouco material nutritivo no ovo, como é que você vai suplantar essa dificuldade? Você vai buscar alimento na sua mãe. Ah, então quando o ovo é oligolécito, no caso dos animais mais desenvolvidos, são animais que apresentam placenta. Aí não é o ovo, não é o nutriente, o vitelo do ovo que nutre o embrião, e sim a placenta materna, que é formada a partir do endométrio uterino. Ah, Zé. Deixa eu entender, então. Esse ovo aqui, ó, a gente vai ver todas as fases da segmentação. Esse ovo aqui, ele começa a se dividir em blastômeros. Então, aqui você tem, ó, 2 blastômeros, depois ele se multiplica em 4 blastômeros, ele vai multiplicando as células, tá? Depois em 8, depois vai indo, ó, 16, 32, até formar aqui, ó, uma figura embrionária que lembra aquela frutinha que a gente chama de amora. Ah, lembra a amora? Sim. A gente vai dar um nome dessa figura embrionária que lembra a amora, a gente vai chamar de mórula. Então a gente vai ver na próxima aula que isso aqui é um maciço de células, tá? Mas que vai surgir uma cavidade aqui interna, porque as células internas migram para a periferia e vai formar aqui, ó, o que nós chamamos de blástula, ou no caso humano, a gente chama de blastocisto. Isso aqui é o pré-embrião. Esse pré-embrião aqui, ó, 6 dias depois da fecundação, ele vai começar a se fixar na parede uterina da mulher. Ah, então tem que esperar 144 horas, guarde esse número, 144 horas ou 6 dias após, tá, a fecundação. O que vai acontecer aqui, Zé? Por que eu só posso fazer o exame para saber se eu estou grávida após 6 dias? Muito simples. Presta atenção aqui agora, no raciocínio lógico, direto e objetivo. 6 dias depois, você tem a fixação do embrião na parede do endométrio uterino. Como você tem a fixação do embrião na parede do endométrio aqui, ó, o que vai acontecer? Começa a formar uma membrana em volta do embrião. Então, literalmente, você vai entrar na sua mãe, na parede uterina da sua mãe. E ela vai formar, então, uma capa em volta de você. Por isso que a sua relação materna, ela é tão intrínseca assim, tá? Ela vai formar uma capa, você vai entrando ali paulatinamente, e essa capa que ela está formando em volta de você, deixa eu ver se tem uma foto aqui, é a placenta. Aqui eu tenho a foto da placenta, ó. Depois a gente vai falar sobre placenta também. Então você entra, aqui já tem os estágios já da gestação, a gente vai falar depois que falar dos ovos, das clivagens, etc. Tal. Aí você vai ter, então, a placenta. Zé, eu tenho a placenta aqui? Sim, você tem a placenta. Aí você vai ter um detalhe legal aqui, ó. Se eu tenho a placenta, a partir do momento que você tem a placenta, 6 dias depois, ali já, ó,
se formando em volta do embrião, essa placenta, ela vai produzir um hormônio. E esse hormônio, nós chamamos de hormônio placentário. Ah, Zé, esse hormônio placentário, qual é o nome desse hormônio placentário? Esse hormônio placentário, ele é conhecido como gonadotrofina coriônica humana, tá? Ah, Zé, então, gonadotrofina coriônica humana é o hormônio placentário, que é o beta-HCG. Ah, então deixa eu entender. Por isso que apenas 6 dias depois do ato sexual que a mulher pode fazer o teste de sangue e o teste de urina. Porque só vai detectar se de fato ela está grávida quando ocorre a anidação, quando inicia o processo gestacional, quando ela começa a produzir a placenta a partir do endométrio e começa a liberar esse hormônio que vai nutrir o embrião. Ah, então o beta-HCG, ele tem essa função de nutrir o embrião. Tem. Aí esse hormônio já vai aparecer no sangue da mulher, 144 horas depois, tá? E vai aparecer também na urina da mulher. Então aí dá positivo ou não para a gestante. É isso, Zé? É isso. Aí vai dar positivo ou não para a gestante. Então nós vamos entender tudo isso, tá? Mesmo analisando a embriologia. E a partir da semana que vem, a gente vai começar aqui, ó, na página 184 aí que eu passei para vocês já o material. A gente vai começar a entender o que é segmentação, o que é clivagem. Nós vamos estudar aqui, ó, os 4 tipos de ovos principais, tá? A gente vai entender aqui esse ovo, que é o ovo oligolécito, que ele tem menor concentração de vitelo. Esse ovo aqui, que é o do sapo, né? Tem concentração de vitelo mais na região de baixo aqui do ovo. O vitelo é um material inerte que prejudica a segmentação do ovo. Olha o ovo de galinha e de réptil aqui, ó, tá? O vitelo, ele ocupa quase todo o ovo, e só nessa região aqui do disco germinativo que você não tem vitelo. E aqui você tem o ovo dos artrópodes, que é o ovo centrolesto, tá? Então você tem muita coisa interessante para a gente ver. Pessoal, alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí. Alguma dúvida com relação a essa... Deixa eu te perguntar. Pois não? Então, a placenta, ela é produzida pelo... Como chama? Endométrio uterino. Isso, pelo endométrio. Isso. E na placenta tem aquele hormônio e tem os nutrientes que vão passar pro ovo, é isso? Isso, que vai garantir a nutrição inicial do embrião, né? A partir desse hormônio, que é o GNR, aliás, o beta-HCG, né? O beta-HCG. Entendi. Tá? E aí eles passam por o quê? Por difusão? Como é que é? Por difusão. Aí depois que ela vai evoluindo, você vai ver um detalhe interessante, né? Quando a placenta já está desenvolvida e você já tem o feto formado, você não tem um embrião mais, aí você vai ver um detalhe também muito legal, que ela tem a vascularização própria, que chega até a placenta, da mãe para a placenta e do filho para a placenta. Então, a placenta ela faz a mediação, não passa sangue da mãe para o filho e nem sangue do filho para a mãe. Então, o que passa para a placenta, o sangue da mãe leva oxigênio e leva nutrientes que a placenta disponibiliza para o sangue do filho. Mas não tem contato sangue a sangue, entende? E do Mas filho... então, por que acontece aquele problema de eritroblastose fetal? Não, isso aí você tem uma sensibilização pelo fator RH, né? Aí você Então, tem a mas se você não penetração... tem contato com o sangue da mãe, como é que acontece isso? Não, então, mas na primeira gestação você não tem um problema, porque é pouco, né? Aí na segunda gestação você tem a sensibilização, ou se a mulher sofreu transfusão, você tem a sensibilização. Aí acontece o seguinte, que não são todas as placentas que funcionam em temperatura normal de pressão, vamos dizer assim, né? Tem algumas placentas que a gente chama de placenta rota. O que é essa placenta rota? Ela apresenta algumas perfurações. Já viu aquelas mulheres que, com o começo da gestação, ela tem que ficar de repouso absoluto, porque ela tem alguns sangramentos, pequenos sangramentos? E nesses sangramentos aí, ó, ela pode ter algumas perfuraçõezinhas. E nessa perfuraçãozinha da placenta, aí pode ter contato do sangue, aí pode transferir HIV, pode transferir outras doenças, tá? Através do sangue. Agora, tem outras doenças que são transmitidas por via vertical, tá? Que atinge
diretamente também a placenta através de via vertical. Mas no caso aí, que você está falando aí, nesse caso específico aí, do fator RH, aí a mãe, ela reconhece, no caso, a presença do filho, e esse filho, né, ele apresenta o fator RH, enquanto ela não apresenta o fator RH. Ela começa a produzir a doença hemolítica do recém-nascido, que ela começa a produzir anticorpos contra o próprio filho, né? Então, mas aí ela tem que detectar a presença do aglutinogênio e do fator RH do filho. Ela tem que detectar, tá? Se ela não detectar, não tem contato. Aí não tem problema. E normalmente pode ter placentas rotas, que estabelece essa conexão. E o bebê também, todo xixi que ele faz, tá? Ele faz o xixi dele, né? O CO2 que ele libera, ele vai para a placenta. Da placenta passa para o sangue da mãe. Mas ele não vai do sangue direto de um para o outro, não, tá? Não tem essa condição, não. Mas a gente vai continuar falando mais sobre isso, sobre essa questão da embriologia. Vocês vão ver que é bastante legalzinho esses tópicos aí. Beleza, então? Então, depois a gente continua. Mais alguma pergunta, Lara? Tudo certo, Zé. Obrigada. Então, beleza, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, Enzo.